Evangelista, me diz uma coisa, quais são hoje as principais causas de infertilidade? O que é que você tem estatisticamente como... Ok. A principal causa, por incrível que pareça, não é uma doença. Não é uma doença. A principal causa é o tempo. O tempo mesmo. E aí eu vou precisar de um pouquinho de biologia para explicar um pouco a minha resposta. Muito bem. Observa a seguinte coisa. 6ª semana de vida intraútero, um embriãozinho feminino, lá da alantoide, principalmente, começam as células germinativas dirigirem-se à crista gonadal. E vão lá chegando na crista gonadal e vão sofrendo um processo de mitose violento, as células germinativas, os futuros óvulos. E aí chega ali pela 20ª semana de vida intraútero, com algo em torno de 6, 7 milhões de óvulos. Muito bem. Eu estou falando de uma mulher que está dentro da barriga da mãe, no 5º mês de vida intraútero, quando ela chega a ter 7 milhões de óvulos, e é o ápice. E a partir dali, ela vai só perder. Só na 20ª semana. 20ª semana. Ela vai nascer daqui 4 meses. Certo, perfeito. Mas olha o que é que acontece. Quando eu falo ela vai só perder, não é só perder. Ela vai perder desesperadamente intraútero. Ela chega a ter 7 milhões de óvulos intraútero No e nascimento, vai nascer com 2 milhões. Uma queda Muito brusca. E essa queda persiste na infância e na pré-adolescência. Ela nasce com 2 milhões e ao menstruar a primeira vez ela tem 400 mil óvulos. 400 mil óvulos. Se tu queres ver o que é uma diferença, eu não vou dizer que é uma diferença abissal, porque não há abismo, né, desses números que eu vou te passar, mas a cada batida do coração, em média, o homem produz 1000 espermatozoides. Então, ao longo da vida, ele produz trilhões. Trilhões. E eu estou dizendo que a mulher tem disponível para ovular 400 mil óvulos. Muito bem. Ela sai de 7 milhões, intraútero. Nasce com 2 milhões, nascimento. 400 mil quando menstrua a primeira vez. E depois, meu irmãozinho, ela perde 1000 por mês. Para ovular 1, você foi um óvulo. Você foi selecionado de 1000, que na verdade tem 2 milhões, e que na verdade tem 7 milhões. Olha o que tu já passou na vida, sem sequer saber, pra tu estar aqui. É muita coisa, é uma vitória. É muita coisa. Nós estamos falando do 1 em 7 milhões. Por isso a história que você fala do tempo. Por isso o tempo. É o fator principal. E aí, nós vamos também falar de uma outra coisa. Este óvulo, ele envelhece. E aí, o que eu posso citar como exemplo? Eu posso perguntar a tua idade? Pode. 41. Talvez tenha conhecido o Caisbar? Sim, né? Com certeza. Muito bem. Caisbar, eu conheci demais, conheci 85 Caisbar. 85, eu entrei na faculdade em 86. Tinha até um mural muito bonito lá muito do bonito, Valdo Benevides. Muito bonito. E bebendo cerveja, a gente ficava tentando adivinhar quem era os... Que era cada um, né? Exatamente isso. E assim, eu ficava no Caisbar até 3, 4 da manhã. Às vezes mais. E no outro dia, acordava às 6, 7 horas e ia para a escola. Com vigor. Isso com que idade? Vamos lá. 17 anos. Tá. Na época com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, um pouquinho antes. E se eu fizer isso hoje, meu irmão, eu tô ferrado uns 3, 4 dias. Eu perguntei com que idade você fazia isso aí, porque claro. fiquei preocupado de você dizer que era com a minha idade. Eu disse, rapaz, então eu tô mal. Bom, então a gente envelhece, né? Então a célula envelhece, o óvulo envelhece, só que o óvulo tem uma finalidade, fazer gente. Essa é a finalidade dele. E a maquinaria energética do óvulo é estupidamente elevada, porque imagina que ele vai fazer aquela placa equatorial lá com os cromossomos, com os 23 cromossomos, vai puxar cada um para poder desmembrar, para fazer a divisão celular, isso, aquilo ali, sem progressão geométrica. Meu irmão, o óvulo trabalha pra caramba. Trabalha muito. E o custo energético desse processo é altíssimo. E esse cara envelheceu. E aí, nós misturamos essas informações biológicas com informações sociais. Nós tivemos há pouco tempo uma mulher na presidência da República. Em 1950, a mulher não podia votar.
1950, um pouco antes. Ela não podia votar. E agora, há poucos anos depois, algumas décadas depois, ela estava na presidência da República. E hoje ela ocupa altíssimos cargos, antes ocupados apenas pelo ambiente masculino. Mas isso tem que ter um custo. Ela precisa entrar nas bancas universitárias, que antes não era assim. Ela precisa passar pelas bancas universitárias e ir para as pós-graduações, mestrados e doutorados. Ela precisa, depois de tudo isso, ela quer ter os bens, digamos, naturais da vida, como um local que ela possa viver, ou algum tipo de locomoção. Depois, ela pensa em casar. Depois, ela pensa em curtir o casamento. Depois, ela pensa em filhos. Portanto, o tempo, a idade, é o principal elemento diagnóstico para a infertilidade hoje no mundo. Você falou duas coisas muito importantes aí em relação ao tempo. Primeiro, o tempo de envelhecimento da própria estrutura reprodutiva da mulher, né? Que é exponencial isso, é perceptível. Eu sempre falo isso muito nas minhas aulas. Se a gente for analisar estatisticamente, por exemplo, o risco de uma criança nascer com síndrome de Down, uma mulher entre 20 e 25 anos de idade, você tem um caso para cada 8 mil nascimentos em média. Quando você vai para 40, 45 anos, você vai para um para cada 25. Então, o envelhecimento desse gameta é muito grande. E o outro, você está falando do adiamento cada vez mais natural, né, da modernidade mesmo, da mulher em relação à sua gestação. Sim. Isso é mais um fator da idade que contribui para esse caso de infertilidade. Qual seria a solução para isso, Evangelho? Perfeito. Muito bem. Pergunta muito boa. Muito boa. Porque ela é extremamente atual. Veja bem. Há muito tempo, o homem tenta congelar tecidos. Na verdade, tem gente que quer se congelar a si próprio quando morre para depois ver se tem uma solução, né? Tem alguns cadáveres aí congelados esperando essa solução mágica. Então imagina que essa é uma busca humana, o congelamento. Sim. Até 2010, o método usado para o congelamento de óvulos, ele era muito pouco eficaz. De cada 10 óvulos, ao descongelar os 10, 2 sobreviviam. Então isso reduzia dramaticamente as chances de uma mulher engravidar com óvulos congelados. A partir de 2010, uma mudança, isso tudo veio da parte animal, uma mudança na forma de congelar, e é essa nova técnica chamada de vitrificação, que era um congelamento, engraçado, a saúde, a biologia como um todo, né? O congelamento era lento. Eu tinha que congelar o óvulo lentamente, 2, 3, 4 horas, até atingir 198 graus centígrados negativos. Esse congelamento lento deu lugar ao congelamento ultra rápido de 3 minutos. Em 3 minutos hoje você congela. Está congelado. Veja bem, esta mudança dramaticamente oposta. Isso que eu acho extremamente belo. O que eu faço para melhorar aqui esse congelamento lento que está ruim a eficácia dele? Pensa o contrário. Isso é uma loucura. Muito bem. Se eu tinha sobrevivência de 2 óvulos para cada 10 descongelados, hoje, de cada 10 congelados, sobrevivem 9. Então, mais de 90%. Mais de 90%. Muito bem, guarda essa informação. 2012, temporalmente falando, a Sociedade Americana pontua, lá nos seus anais, que a técnica de congelamento de ovos deixa de ser experimental. Porque ela já se incomodava, essas sociedades elas mudam com mais tempo, né? Elas precisam de mais... Porque já se incomodava com os relatos de que a vitrificação estava dando muito resultado. A vitrificação começou em 2009 no congelamento do ovo humano, de forma mais oficial. Antes tinha um congelamento lento. E aí ela pontua, esta técnica de congelamento de óvulos não é mais experimental. Então isso abriu um leque muito grande para que hoje, porque se a gente for falar de congelamento de óvulo, a gente vai ver que no início o congelamento de óvulo era proposto para pacientes que iriam submeter-se a uma quimioterapia ou a uma radioterapia pélvica. Para quem você quer ligar? Então, essa quimioterapia, provavelmente, simplesmente se usar a ciclofosfamida, vai matar óvulo. E essa paciente tem uma possibilidade de entrar na menopausa. Então, congela esses ovos aí de qualquer jeito, vai. Uhum. Então era mais nesse sentido. Mais nesse sentido.
Então, o congelamento dos óvulos começou com um congelamento para paciente oncológica. E aí, principalmente, obviamente, a gente está falando do câncer de mama, que é uma a cada 6 a 8 mulheres terão câncer de mama na vida. É absurdamente elevado isso, e parece subir, parece atingir mais jovens. Muito bem. Pontuou-se que pacientes poderiam congelar seus óvulos sem serem oncológicas. E aí o mundo da reprodução está aberto a uma oportunidade. Isso está começando a acontecer. Por isso que você fala em década, Por isso que eu estou falando década de ouro. Isso. Porque imagina o que é eu ter 30 anos de idade. Eu sou uma mulher. Eu tenho 30 anos de idade. Nesse momento eu tenho 30 anos de idade. Eu tenho segurança de que eu não quero parir nos próximos 3 a 5 anos. Eu tenho segurança disso. Ou porque eu não estou casada, ou porque o meu casamento está iniciando, ou porque eu preciso fazer o mestrado, doutorado, blá, 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 essa coisa toda. Não importa. Então, a você agora pode ser ofertado o congelamento, e aí a gente alcunha esse congelamento de congelamento social de óvulos. Abre um parênteses, preservação, não gosto muito desse termo, preservação da fertilidade. Muito bem. Imagina, daqui a 10, 15 anos, essa conversa será no bar. 3 mulheres tomando um gin, vão se questionar. Tu já congelou teus óvulos? Ainda não. Como tu não, mulher? Como não, né? O que é isso? Tu tá louca do juízo? Tu sabe que tua idade para você é muito complicado. Então, meu irmãozinho, eu estou diante de mais uma libertação. E eu comparo isso à pílula anticoncepcional. Sim. 1960, quando, se ela tem relação sexual, ela tá ali à mercê da vontade masculina de ter uma ejaculação e poder engravidar. E sem a vontade da gravidez. Imagina o que é você poder ter a relação sexual e você ser a chefe do destino daquela relação. Eu não quero engravidar. Agora eu uso uma pílula anticoncepcional. Foi revolucionário. Uau! Isso foi revolucionário. Revolucionário, na verdade. Agora eu estou diante de outra revolução. Se esse podcast puder ser atualizado daqui a 10 anos, a gente vai entender o que eu estou falando. A mulher ter no destino dela a possibilidade de gestar em um ponto futuro qualquer. E com controle absoluto de... Com controle, inclusive, da não paternidade. Perfeito. Eu não preciso da relação hetero. Eu não preciso da relação. Sim. Eu tenho meu óvulo congelado e agora eu estou com vontade de ser mãe. Isso é uma revolução para ela. Isso é mais uma emancipação. E eu digo isso com uma certa emoção. Porque é mais uma emancipação dela.